Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui quem vos fala é Paulo Ricardo e eu quero falar com vocês hoje um assunto muito legal. Quais os melhores deltas, os momentos que nós devemos escolher os deltas e as probabilidades deles em relação à nossa operação. Então acompanhe o vídeo e vem comigo. Então pessoal, eu quero trazer vocês aqui diretamente para minha grade de opções. Vou fazer um resumo bem rápido para vocês entenderem o conceito do delta. Quando você fala sobre os deltas, você tem que associar o seguinte: para cada R$1 que o ativo que você está operando, a cada R$1 que esse ativo subir ou cair, o delta ele vai variar de acordo com o número dele. Vejamos aqui nesse exemplo, eu estou aqui, peguei um papel de Itaú e a gente vai ver o seguinte parâmetro sobre os deltas. E o delta também, pessoal, mede muito a probabilidade do exercício daquela operação que você vai estar montando. Eu vou pegar aqui um exemplo da minha querida e amada Short Strangle, das minhas prediletas, trazendo para vocês o conceito. Quando nós fazemos um straddle, por exemplo, que é na linha do dinheiro, a gente tem um delta geralmente muito alto. Por exemplo, esse delta aqui, ó, ele tá de 63. A cada R$1 que Itaú subir, ele vai variar 63 centavos. E aqui no lado das puts, ele já vai variar 18 centavos. Geralmente as puts são mais baratas do que as calls, né? Você vende uma put na linha do dinheiro e vende uma call na linha do dinheiro. Mas o que eu quero que vocês entendam nessa análise sobre o delta? Bom, levando em consideração a volatilidade, a cada cenário que o mercado passa. Por exemplo, um exemplo de uma volatilidade muito alta, a gente pode sim fazer com os deltas altos, porque nós vamos coletar mais dinheiro e os estudos mostram o seguinte, que quanto maior o delta, mais rápido as nossas operações elas são fechadas. Geralmente nós escolhemos DTEs de 45 dias e nós administramos até o 21º dia ou fazemos essa rolagem. Na maioria das vezes a gente consegue fechar com o nosso profit dentro dos 21 dias. Por exemplo, se a volatilidade ela está baixa, eu vou procurar deltas menores. Um desvio padrão, que é um delta... Deixa eu pegar aqui um outro exercício. Vamos botar nesse de 31 dias. Reparem que essa coluna aqui são os deltas. Então, se eu coloco no delta 16, que é um desvio padrão, eu estou coletando 32 centavos. E se eu busco um delta nessa coluna, que no caso aqui não tem, então eu vou buscar um delta 17 para fazer como exemplo essa operação. Então, olha, reparem que esse delta 17, ele me deixou aqui quase com um delta zerado nessa operação, né? Porque quando nós fazemos essa operação de duas pontas vendidas, geralmente nós operamos neutro. Ele está com 0,01 negativos, está próximo do zero. A gente não está direcional do mercado, no caso. As probabilidades, elas vão muito além do que a gente possa esperar de um delta muito alto. Porque, por exemplo, olha só, a pop dessa operação, ela te dá aqui 70% de chance dessa operação dar certo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com deltas baixos. Então, associem assim: quanto menor o delta, menos sensível é a oscilação do preço em relação ao delta. Ele está num delta baixo, a minha probabilidade ela aumenta, porém, os valores que nós coletamos, eles são menores. Vamos dizer que, nesse exemplo aqui que eu vou te dar, a gente consiga trabalhar num delta de 30, tá? Vamos buscar um delta de 30 na put, 27, vai, 32. Então vocês reparem que ele tá aqui, olha, muito perto do dinheiro. Porém, o nosso delta, ele está praticamente aqui zerado também. Mas reparem que a probabilidade dessa operação, ela diminuiu 6% mais ou menos. 64,56% a probabilidade dessa operação dar certo. Reparem que no delta 30, o nosso prêmio, ele era um pouco menor, R$44. Em relação a esse delta de 30, olha como é que pulou para R$108. Então, pessoal, o que acontece? A gente sempre tem que associar assim. Se o mercado ele está subindo, eu já automaticamente associo que a volatilidade implícita, ela vai estar mais baixa. O IV Rank vai estar baixo. Automaticamente, os prêmios estão também baixos. Agora, quando eu busco essas oportunidades, quando a volatilidade ela aumenta, eu já associo automaticamente
Bom, o mercado está em queda. Por quê? Nós estamos comprando o medo daquele que está nos vendendo aquela possível perda no papel. Então você é a seguradora. Quando o mercado cai, a volatilidade aumenta. A gente consegue sim trabalhar com deltas um pouco maior do que de um desvio padrão. Quando nós optamos em trabalhar com esses deltas da casa dos 30 ou até mais, quase formando aqui um straddle, as nossas probabilidades de fecharmos essas operações também mais rápido, ela é muito maior do que um delta de um desvio padrão. Isso aí já foram vários testes de vários anos em várias bolsas norte-americanas, em vários ETFs, que isso já foi comprovado, que quanto maior o delta, a chance de nós fecharmos mais rápido, ela é muito maior, chegar a 86% em relação a um delta de um desvio padrão, que é o delta 16, que na maioria das vezes é o que o pessoal gosta de operar. Por quê? É um delta que tem baixa probabilidade de você ser exercido, você fica seguro, porém você recolhe menos prêmio. Agora, o período que você tem dessa operação fechar, ela às vezes atravessa o 21º dia. Muitas vezes a gente leva para rolagem, porque quando chega no 21º dia, a gente não consegue fechar a operação, mesmo no lucro, tá? Eu digo assim, quando nós chegamos no 21º dia, a gente não consegue coletar os 50% ou os 60%, aí vai de acordo com cada pessoa que opera. Então, na maioria das vezes, a gente acaba rolando para tentar pegar mais prêmios, aí sim a gente consegue jogar para frente e aí tentar fechar essa operação até o 21º dia. Agora, quando nós fazemos um straddle, por exemplo, aqui, ó, o que a gente acaba observando? Olha como é que o nosso prêmio, ele aumentou, foi para R$224. Olha a nossa pop, ela ficou em 69,22. É claro que agora o mercado ele está fechado, mas eu tô tirando isso como exemplo para vocês observarem que o delta aqui dessa operação, da put, está em 36 e o delta dessa call está em 0,64. Agora, reparem que nós estamos agora negativos, estamos mais direcionais. E o que a gente consegue também em relação a isso? Tentar, ó, aumentar um pouquinho, sabe? Tipo, dar uma desbalanceada nessa operação, porque se a gente olhar aqui, ó, no gráfico de payoff, a gente vê, ó, se a gente colocar 100, ó, você vê que ele não fica muito simétrico, né? Ó, ele tá mais pra cá, ele tá mais direcional pra alta do que pra queda. Então, o que a gente consegue fazer? Bom, eu consigo melhorar esse desbalanceamento e consigo mais ou menos aqui, ó, começar a zerar o meu delta, quantidade de papéis. Então, eu já fiz esses testes, eu consigo perceber que quando eu fico menos direcional e alterando a quantidade de papéis, com 100 a mais, quando são feitos em BOVA, eu consigo ver que eu consigo controlar melhor, porque a BOVA a gente consegue trabalhar com 2, 3, 5, 15 a mais, a gente consegue ir comprando de 1 a 1, então eu consigo botar bem simétrico essa operação e o meu delta fica quase zerado, ao invés de fazer assim, ó, 100 papéis de cada lado e eu ficar desbalanceado aqui no meu delta. Então isso aí foi um insight que eu tive, que geralmente eu gosto de fazer. Em relação aos deltas, eu percebo que quanto maior o delta, realmente é muito mais rápido de se fechar essa operação e a gente consegue coletar mais prêmio. Agora, entenda o seguinte, que não é porque nós temos esses dados que a gente vai sair abrindo operações com deltas muito altos. Isso é devido a cada cenário que o papel enfrenta. Então você não pode chegar aqui, o mercado subindo loucamente, como em novembro, como alguns papéis subiram aí praticamente todos da bolsa, e você fazer um short straddle. Não é uma operação viável nesse momento. Quando eu vejo essas oportunidades pintarem, bom, quando o mercado ele está caindo, quando está perto de um suporte, quando ele está lateral, e aí com a volatilidade alta, o IV Rank bastante alto, e é claro, buscar um papel que tenha um beta de probabilidades assim muito baixas de ser exercido, porque quanto menor o beta for, menos volátil ele é em relação às subidas que o nosso mercado dá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, e você que não é inscrito, se inscreva para você ter mais conteúdos como esse e me segue lá no Instagram @paulo_select. Valeu pessoal, fui!